fala conosco esta noite em nome de Jesus. Amém? Pastor Jonathan esteve ontem, eu não sei como é que eu vou fazer para voltar uma semana depois a Votorantim, mas Deus sempre sabe como fazer as coisas. Mas é interessante porque o pastor Jonathan fez a mesma coisa que fez aqui. Ele pregou as coisas que pregou aqui, ele e a esposa Adelaide. Igualzinho. Eu não fiquei bocejando porque era gostoso ouvir. Mas antes ele fez algo que não fez aqui. Ele chamou o povo a ficar de pé e orou cerca de 10 minutos com eles repetindo. E quem já foi em algum seminário do Shekinah Géser Cardoso, sabe que eles têm um tipo de oração, de preparação, de armadura, de não sei o quê. E ele orou tudo aquilo. Estava falando das armas da guerra, né? Que eles precisavam estar armados. E é interessante que desde domingo dia 7, o dia que ele veio aqui, eu tinha escrito aqui no meu computador a pregação de hoje, as armas da nossa milícia. Não sei se você prestou atenção. O pastor Jonathan foi lá e fez o que não fez aqui, e fez esta oração, e todos estavam ali orando junto com ele, e era a confirmação da palavra que eu ia trazer aqui hoje, que na verdade eu ia trazer no dia em que ele veio aqui. Coincidências não existem. O que existe é a direção do Espírito Santo de Deus. E eu quero louvar a Deus por isso. Falo isso como gratidão a Deus, mas falo para que você, por favor, creia um pouco mais, não neste homem que aqui está, mas creia no Espírito Santo de Deus, que traz as coisas. Amém? Então vamos tentar começar, se não estou esquecendo mais nada. Armas espirituais. O primeiro texto que eu convido você a abrir é 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler de 1 a 7. Abriram? Acharam? Ainda tem muito burburinho, muito barulho de folhas. Vou esperar mais um pouquinho. Acharam? E eu mesmo, Paulo, vos rogo pela mansidão e benignidade de Cristo, eu que, na verdade, quando presente entre vós, sou humilde, mas quando ausente, ousado para convosco. Sim, eu vos rogo que não tenha de ser ousado quando presente, servindo-me daquela firmeza com que penso devo tratar alguns que nos julgam, como se andássemos em disposições de mundano proceder. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que quer dizer esse versículo é que ele anda como um homem igual aos demais. Ele não está dizendo que ele é carnal. Quando ele fala, estou andando na carne, eu estou aqui respirando, como, me alimento, faço todas as coisas que tenho que fazer, e falo, ouço, vejo, como vocês todos. Mas eu não estou fazendo essa obra na carne. É isso que ele está dizendo. Ele está andando no Espírito. E no verso 4 ele diz assim, porque as armas da nossa milícia significa luta, combate. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas. Obrigado. É o alarme de incêndio lá dentro. Vê se está pegando fogo. É lá dentro. Talvez tenha que desligar. Não sei se desliga ou se simplesmente... Tem alguém com experiência de combate a incêndio? Então veja lá como desliga isso aí. Mas não está pegando fogo em nenhum lugar, né? Nem lá em cima.
às vezes dispara. É o fogo do Espírito. Outro dia, quando aconteceu isso, eu não estava, desligaram os fiozinhos, depois eu tive que religar tudo, porque não parava. Uma das maneiras é desconectar o fio. Não sei por que ele dispara. Talvez esteja pegando fogo em alguma loja vizinha, mas atrapalha, né, para a gente pregar. Então vamos tentar ver se eles resolvem. Em qualquer lugar do conjunto que acontecer alguma coisa, esse alarme vai tocar em todos os lugares. É assim que funciona. E o Arsênio sabe que sem esse alarme funcionando, a gente não tem licença aqui. Acho que acabou? Diminuiu pelo menos. Estão abafando o barulho, não sei o que estão fazendo. Vai alguém lá dentro e diga que se ele precisar interromper o circuito, que ele o faça, porque incêndio não tem. Alguém detectou alguma fumaça? Eu vou esperar, desculpe, mas não dá. Esse barulho não dá. Oh, glória a Deus, conseguiu. Ele cortou o fio? É o único jeito, porque isso já aconteceu uma vez, a solução foi essa. Porque é bom que funcione, mas caramba. Não tem interruptor. Devia ter. Você chega lá, obrigado, já ouvi o alarme, mas não tem. Amém, amados? Eu não quero que eles percam. As armas da nossa milícia não são carnais. O que acontece é o seguinte. Eu vou ler depois, mas Efésios 6 diz assim: a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas toda a luta espiritual em que nós nos envolvemos, elas têm sempre uma participação humana. São raras as lutas espirituais onde você luta no seu quarto com demônios diretamente que vêm te afligir. Às vezes, a participação humana é até de irmãos, que podem inadvertidamente, nunca por vontade própria, acabar atuando contra a gente. Acontece. E lá ele adverte que a nossa luta não é contra carne e sangue. Não se engane, não fique brigando com o seu parente, com o seu vizinho, com o cara do trânsito, não fique brigando com um irmão na igreja. O seu assunto não é esse. Nós estamos envolvidos em uma guerra que tem uma natureza especificamente espiritual, porque pertencemos ao exército de Deus. Se não pertencêssemos, essa guerra continuaria acontecendo e nós nem tomaríamos conhecimento dela. Nós íamos para o sopapo mesmo com cada um que nos enfrentasse, se nós tivéssemos força para isso. Outro dia eu vi um armário na minha frente e comentei com a Silvia. Você já pensou, se fosse como no tempo antigo, se eu tivesse que enfrentá-lo na força do braço? Que chance teria eu, um nanico de 1,70 m? Nenhuma. Esquece isso aí que eu falei, deixa para lá. Mas as armas não são carnais. Nós temos armas espirituais. Diga à pessoa que está ao seu lado, você tem armas espirituais à sua disposição. E diz a palavra que essas armas são poderosas em Deus. E elas destroem fortalezas e anulam sofismas. Os irmãos não precisam apagar o incêndio do conjunto, acho que não tem, mas eles foram lá fora.
Sofismas são raciocínios falsos, que parecem lógicos, mas na verdade a lógica é furada. São conclusões totalmente falsas. Agora, aqui quando fala de fortalezas, fortaleza espiritual é um lugar específico. Preste atenção no que eu estou falando. Cada um que perde, eu fico penalizado. Se precisar saber. Fortaleza é um lugar específico. E fica aqui dentro da nossa mente. Eu não sei se é físico, cérebro, célula, ou se é a parte que funciona de conhecimento. Estas fortalezas são criadas em nossa cabeça pelos fatos da nossa vida. Conforme o peso, conforme a dificuldade, conforme as coisas que nos acontecem, eles chamam de traumas. Ou, às vezes, é maneiras de pensar que não são tão traumáticas, mas que ficam de tal maneira aferradas à nossa cabeça, que são lugares que servem de ninho de demônio. Essa é a interpretação do conjunto da revelação da palavra sobre fortalezas mentais. Então, fortaleza é um lugar na mente onde se acomodam demônios, de modo que as armas espirituais de Deus, elas atuam a nosso favor para destruir primeiro fortalezas na própria cabeça, trazendo libertação. Segundo, fortalezas também nas pessoas que estão em guerra contra nós, mas não são as pessoas. A nossa luta não é contra carne e sangue. Vocês estão acompanhando? Está claro o que eu falei? Eu tenho alguma dificuldade? E ele fala, anulando nós sofismas, e continuando no versículo 5, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Na verdade, a batalha toda está envolvida nesse assunto. Deus existe ou não existe? Deus é ou não é? A irmã veio aqui e deu testemunho que por causa de um assunto na sua casa, envolvendo a sua família, ela não conseguia mais crer em Deus. Ou se pensasse que Deus existisse, punha a culpa nele, que é o outro lado da questão. E é evidente que um demônio controla uma vida que fica desta forma. Mas as armas são fortes contra toda altivez que se levante contra o conhecimento. E levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então a pessoa, ela é, através das armas espirituais, ela é liberta daquilo, seja a própria pessoa que está usando as armas, seja o oponente que está sendo um instrumento maligno contra nós. E esta pessoa agora está livre e ela se submete a Deus. É engraçado, ele fala até que se complete a vossa submissão, porque o objetivo de Deus é que nós aprendamos a ser submissos a Ele. Você tem que entender isso, porque a arma espiritual, ela é contrária ao orgulho humano. Amém? Continuando o verso 7. Observai o que está evidente. Se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como mulher de Cristo, também nós o somos. E aí nós precisamos então fechar este assunto e vamos para o segundo texto que está em Coríntios 6, versos 4 e 7. E eu dei o título para essa parte de armas ofensivas e defensivas. Vou começar com o verso 4, começa com pelo contrário, não interessa a argumentação anterior. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus. E agora ele começa a falar. Na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Amados, esta é a realidade do servo de Deus
quanto mais ele se enfronha em trabalhar para Deus, quanto mais ele mergulha nisso, ele não pode esperar glória humana, ele tem que esperar dificuldades. E Paulo está falando das dele. Então, essa história que você cresce, você fica muito na unção, e que agora tudo é glória, a glória é outra, não é glória do ponto de vista humano. Aqui eu encaixo, antes de continuar, o meu testemunho. Lá pelos idos de 1992, nós fizemos um retiro. E naquele retiro foi convidado para ministrar um que tinha o título de bispo no Renascer, bispo Bertone. Ele já era conhecido meu, Deus me deu a oportunidade de conhecê-lo na APEC, onde ele era diretor de acampamentos, e eu fiz parte da diretoria junto com ele. E depois, quando eu tive dificuldades, recorri a ele para que nos ajudasse, que nos socorresse espiritualmente. Ele andava na unção do Espírito, eu ainda não, daquela forma. Mas ele foi muito solícito, e nós ficamos um dia até 2 horas da manhã na sua casa, ou mais. Ele foi tão solícito que ainda repetiu a dose. Nós fomos outra noite lá para ficar mais um tanto. Mas esse homem foi com a sua esposa ao retiro. E eu um dia tinha visto na Palavra da Vida, eu tenho que falar isso para você entender bem. Parece que é inútil falar isso, mas você vai entender melhor. Eu a vi na Palavra da Vida, e ela estava com 2 adolescentes, eu acho que era um moço e uma moça. Eles eram fortes, sadios, já meio altinhos. E lá tinha uma caixa assim, com uns buracos, e umas peças assim para serem jogadas com taco. Não sei como é que é o nome daquele jogo, não sei se ainda tem. O Fábio não está aqui para me socorrer, ele talvez conhecesse. Aquele jogo necessita força, além de habilidade. Ela ganhava dos 2 filhos. Ela era forte. Por que eu estou dizendo isso? Porque no retiro, em frente a mim, numa hora de ministração, de unção e de palavra profética, era de dia, estávamos ao ar livre, ela começou a me socar o peito, com toda a força que ela tinha. Aqui. E eu não pude contar, ela não parava. Eu falei assim, até onde vai isso aqui? E eu apanhando. E era pesado. Mão pesada. Silvia estava presente. Ela batia para valer? Eu falei, e minhas costelas? Não quebrou nenhuma porque era Deus que estava falando e a gente... Literalmente aconteceu assim, não sei se tem alguma testemunha aqui, além da minha esposa. Testemunha. E sabe o que ela disse? Deus está me mostrando e eu estou fazendo isso. Porque é desse jeito que Satanás vai guerrear contra você. Os socos não terminaram. Mas eu não estou aqui para falar dos socos, nem para falar tadinho de mim. Está amarrado este. Mas eu quero que você entenda. É nessa igreja que você se meteu. Porque se o pastor apanha, você está numa encrenca. Mas olhem para mim. Eu tenho 74 anos, acho que posso ser invejável. Talvez você gostaria de chegar aos 74 anos como eu estou. Porque a vitória existe. E esses socos, embora provoquem alguma dor, eles não têm poder para nos destruir. E a cada soco mais se levanta a glória de Deus e a manifestação dele. Eu tinha que dar esse testemunho porque muitos não conhecem. Mas precisam saber. Vou voltar aos 5, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido. Agora ele veio para as virtudes.
na palavra da verdade, no poder de Deus, e aí ele continua, pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas. Então nós aprendemos que as armas de Deus, que são espirituais, não são carnais. Elas são de natureza defensiva, mas também há armas de Deus de natureza ofensiva, onde você ataca o maligno. Está difícil de compreender ou estou falando claramente? Próximo texto é Romanos 13, 11 e 14. Romanos 13, 11 a 14. Acharam? E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Aqui eu tenho que parar e explicar. Quantos aqui são salvos? Você tem certeza disso? Mas a Bíblia não está dizendo que a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no princípio? Não é incoerente? Mas é um paradoxo. Porque a salvação é um processo. Eu não tenho aqui de cor, teologicamente, todas as palavras que estão envolvidas no processo da salvação. Aliás, acabei de me lembrar, quem já comprou o livro Ação Doutrina e achou? Estava me mostrando de manhã. Você tem o livro aí? Não. O Gustavo achou esse livro e ele tem como comprá-lo. Lembra que eu disse que estava fazendo impressões, xerox, coisa assim, arquivo? Ele achou o livro. E este livro tem no seu índice todas essas palavras que vão desde o começo do momento em que somos salvos até o momento em que somos levados à glória com o Senhor. Todas as palavras, entre elas justificação, santificação, propiciação, tudo isso está lá. Eu lembrei agora, por isso que estou anunciando, é possível comprar, depois vocês podem dar o caminho das pedras para quem quiser. É um livro muito bom. Então, você entra na salvação, ela está garantida, mas é um processo que começa na tua vida como uma criancinha em Cristo, como um bebezinho que toma leitinho. E você vai crescendo. É nesse sentido que a nossa salvação a cada dia está mais próxima. Porque há um dia que chegaremos na frente de Jesus e nós o veremos e seremos como ele é. Estará completada a nossa salvação. Aquilo que já está garantido potencialmente, integralmente, agora vai se completando até que cheguemos lá. Mas uma coisa é certa, você pode dizer, eu a tenho hoje. Quantos aqui têm a salvação hoje? Mas quantos aqui reconhecem que estão vendo ela se desenvolver na sua vida? Amém? Continuando o verso 12, vai alta noite, e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das armas da luz. As armas que não são carnais, as armas que podem ser defensivas ou ofensivas, são intituladas aqui nesse texto de armas da luz, porque Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Continuando, andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Eu vou já explicar um pouco mais na Bíblia como é que é esse assunto de revestir-nos do Senhor Jesus Cristo.
É como se você pensasse, quantas vezes você veste as roupas durante uma vida? Se você usa uma muda de roupa por dia, a sua resposta poderia ser o número de dias da minha vida. Tantos anos multiplicado por 365 e você teria as vezes em que você estaria se vestindo. É um ato que se renova. Digo, revestir-me de Cristo é um ato que se renova. É o que a Bíblia ensina. Quando ele fala, nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Concupiscências são desejos fortes da carne, são paixões da carne. O que seria dispor para a carne? Você estará dispondo para a carne toda vez que você prepara uma oportunidade na sua vida, do dia a dia, para que a carne se manifeste. Pegue a revista do seu colega de trabalho, que tem aquelas figuras que vão alimentar a carne. Vocês sabem do que eu estou falando. Você está dispondo para a carne. Não vou ficar aqui gastando tempo exemplificando, mas você está entendendo. Toda vez que você mexe com coisas que atiçam seus desejos mais baixos, você está dispondo para a carne. Muitos ficam, não é só jovens, homens e casados e até idosos, ficam na frente de um teclado para dispor para a carne. Então, dentro desse processo, de um lado eu me revisto de Cristo, e de outro, eu não vou abrir espaço para a carne, porque essa é a recomendação bíblica. Se recomenda, é porque há esse risco de que eu possa cair nisso e você também. Vamos olhar Efésios 6. Efésios 6, 10 a 20. Eu não estou falando nada pesado, estou dizendo das nossas vitórias em Cristo. Eu estou fazendo as advertências bíblicas para que nós não caiamos nessas esparrelas. Aliás, aqui as esparrelas são chamadas de ciladas. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. De onde vem a tua força? Só do Senhor. Porque você é crente. Esquece o teu passado. Lá você não tinha força nenhuma no Senhor. Mas agora você está nele. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui é outro vestido, outra roupa que você põe. Lá você devia se revestir de Cristo. Aliás, na verdade, disse, vos revestistes, porque é tempo passado. É uma coisa que já aconteceu com todos nós. Cristo está disponível para mim e para você, porque nós somos dele. Mas agora ele fala para vestir uma armadura. Agora é o ato cotidiano, é o ato diário. Para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu vou voltar aqui no Silvio sentado, de Rivaldo sentado no colo dele, com o pezinho no chão, não sei como é que conseguiu chegar no chão, mas é outro departamento. Depois você me conta onde é que anda o Rivaldo. Mas, e ele falou, o diabo está debaixo dos seus pés. Está debaixo dos meus pés, tudo bem. Mas fala aqui que ele arma ciladas. E que para eu poder ficar firme contra as ciladas dele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me revestir da armadura. Mas não é verdade que está debaixo dos pés? Tá, se você estiver lá no colinho de Jesus. Mas nós descemos do colinho muitas vezes. E aqui está escrito. Estas ciladas existem e por elas o diabo ataca os crentes. E ele continua dizendo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pedro Paulo vem cá.
Você não vai fazer o que eu mando, mas você fica aqui. Me xingue, mas não vai fazer o que eu mando. Faça um gesto, um teatro mudo. Me ameace. Aí eu vou pegar e vou te dar um murro. Mas aí eu vou lembrar que a minha luta não é contra a carne. Não é contra ele que eu estou lutando. Eu estou lutando contra alguém que está querendo me fazer sair da minha posição em Cristo. Está me provocando. Foi difícil, Pedro Paulo? Você viria fazer esse papel melhor que ele? Principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ainda bem que eu não preciso sair no braço, eu sou fraco. Olha o Edson, fica de pé. Se eu tivesse saído no braço dele, que chance que eu teria? Graças a Deus eu tenho armas espirituais. Não vou precisar entrar nesse negócio. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Haverá dias maus. E depois de terdes vencido tudo, porque a vitória é garantida pelo Senhor Jesus em nós, permanecer inabaláveis. E agora vem mais ensino. Porque depois que você vê que uma batalha espiritual foi vencida, você tem que agora vigiar, porque fala permanecer inabaláveis. Há um pós-luta. E o pós-luta é perigoso também. Porque você vence a batalha espiritual, você fica... Ninguém pode comigo. Eu me lembro de uma lutadora que não perdia nunca e ela estava toda lá assim. Aí outra encarou ela nariz a nariz. Deu um pontapé de esquerda, ela caiu no primeiro lance. E ela não se encontrou mais, porque ela caiu tão fragorosamente que ela perdeu o rumo. Ser derrotado numa luta é normal. Mas cuidado para você vigiar, para não se ensoberbecer. Saiba, a vitória é o Senhor que conquista para você, não é você que alcança pela sua força. Porque se você ficar muito pavoneado, você vai tomar uma no ouvido esquerdo e você não vai achar o rumo de casa. Então, você permanece inabalável como? Com o mesmo critério das armas espirituais de luta. E eu vou falar daqui a um pouquinho dessas armas. Até agora eu só estou motivando. Daqui a pouco eu vou falar das armas em si. Vocês estão compreendendo? Vocês estão acompanhando? Então prepare-se para o pós-luta. Estai, pois, firmes, verso 14, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Qual é a tua verdade? Cada um tem a sua verdade. Qual é a tua? Eu só tenho uma verdade. Não sei quantos aqui só tem uma verdade. Chama-se a igreja reconhece isso. E vestindo-vos da couraça da justiça. Qual é a tua justiça? Jeová Tzidkenu. O Senhor, justiça nossa. É Jesus a tua justiça? É engraçado. Fala para você se revestir de toda a armadura. Aí você começa a se vestir. De quem que você está se vestindo? Mas que monotonia, crentes. Só Cristo, Cristo, Cristo. É isso mesmo. Não tem outra. Não tem outra. É Cristo, Cristo e mais Cristo. Eu não posso inventar. Está aqui na palavra. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Quem é a paz? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quem é o teu escudo? O Senhor é nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na angústia.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nossa salvação qual é? É Cristo. E qual é a nossa espada? É a palavra. E a palavra é quem? Mas é quem? É Jesus. Ela fala dele de fio a pavio. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. De quem você tem que se revestir? Mas é bom de lembrar de cada faceta, de cada aspecto da armadura. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Você já está aprendendo a orar em todo tempo no Espírito. As coisas estão acontecendo, você não pode ficar falando a sua oração em voz alta, mas no Espírito você vai orando enquanto as coisas estão desenrolando à tua frente. E a batalha está feroz. Mas você está ligado no Senhor. E para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E aqui entra a intercessão. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério dos evangelhos. Vou fazer uma pergunta aqui que eu não tenho feito há muito tempo. Algum de vocês tem orado por mim para que eu ganhe uma alma amanhã? Paulo está pedindo que eu ore por ele para ele fazer o ministério. Vocês se lembram disso na sua vida cristã? E não precisa pensar em mim, pensa nos outros que estão aí, que também são propagadores do Senhor. Divulgadores do Senhor. Vocês já pensaram nisso? Será que o Espírito Santo está falando com alguém? Comece a orar para que as pessoas frutifiquem no Senhor. Para que as pessoas venham a crer por intermédio do testemunho delas. Alguém aqui está sendo tocado por Deus para começar a fazer isso? Eu tinha uma tia falecida, minha tia Rada, ela tinha uma lista enorme. E eu tenho a minha prima Edna, 90 anos de idade, e ela é a sucessora da tia Rada. É impressionante como uma filha veste a roupagem da mãe e faz a mesma coisa. Todo dia, 19 de novembro, ela me liga para me cumprimentar no meu aniversário. E ela faz aniversário no dia 20. E ela fala, estou orando pela sua igreja. E eu só reclamo com ela. Você diz que ora tanto pela igreja, você não tem a coragem de entrar uma vez nela. Mas tudo bem, um dia você entra, se Deus quiser. Porque é uma presbiteriana inveterada e a coisa fica assim. Mas amo muito a minha prima, e eu sei que ela ora. Continuando. Fazer conhecido o mistério do Evangelho, verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, porque em Cristo, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Portanto, digo eu, revestindo-nos de Cristo não é automático, é um ato consciente, cotidiano, de fé. Quando você acorda, comece a exercer fé, revestindo-se de Cristo. Ah, mas ele não mora em mim? Mora. Mas nós vivemos pela fé. O Senhor disse, o meu justo viverá pela sua fé. A realidade de Cristo em nós só se manifesta quando nós empunhamos a fé. A fé provoca essas coisas. Se eu acordar e ficar desapercebido do Senhor até o fim do dia, eu estou desvestido da armadura. É possível que num determinado perigo o Espírito Santo fale comigo, eu correr a me vestir dela, porque a batalha vai ser dura agora. Mas às vezes nós ficamos tão desligados na nossa mente, tão preocupados com outras coisas, que nós acabamos esquecendo. E aí fala, quem vai me socorrer? Ficamos esperando o Chapolin, ele não vem. O teu socorro é Cristo, você se lembre dele. Só acontece comigo, com vocês não. Agora eu vou passar ao ensino sobre algumas palavras. Nós falamos armas espirituais. Quais são algumas armas espirituais? Alguém poderia sugerir alguma arma espiritual? Oração.
Oração é necessária. Oração eu chamo de... Qual é a palavra? Meios da graça. Isso aqui precisa... Alguém precisa emagrecer um pouco isso aqui para não ficar caindo toda hora. Fala. Adoração é uma arma de guerra. Amém. Jejum. Eu teria que fazer um estudo sobre jejum aqui. Alguns gostam muito do jejum aqui e eu não acho que estão errados. Eu acho que jejum é algo da nossa relação com Deus. A Bíblia menciona alguma coisa de guerra ligada a jejum, então não posso dizer que esteja errado. Mas não é aqui que eu estou pondo o foco. Voltando aqui. Armas espirituais. Eu vou citar duas que vocês não costumam pensar. Submissão é uma arma espiritual. Perdão é uma arma espiritual. O amor também é. Quem falou? Glória a Deus. Mas eu quero concentrar primeiro em submissão e perdão. Jesus empunhou essa arma e a exerceu. Jesus foi submisso. A quem? Ao Pai. E serviu de exemplo. O Senhor Jesus usou o perdão como arma. Pode citar alguma coisa que fala desse perdão? O Senhor disse que quer que nós perdoemos, ou perdoemos, assim como Ele nos perdoou. Submissão e perdão. Eu vou me concentrar nessas duas armas agora. E não vou demorar muito. A nossa grande resistência humana à submissão se liga ao histórico da humanidade de opressão. Ninguém gosta de pensar em ser submisso, porque a história da humanidade, do império das trevas, é uma história de opressão. Então, se você é submisso, você vai ficar debaixo da opressão, totalmente indefeso a ela. Então, ninguém quer ser submisso. Mas nós não estamos falando de ser submissos a opressores, mas de sermos submissos à linha de autoridade de Deus. Seja qual for o ponto dessa linha de autoridade. Se você estiver submisso a essa linha de autoridade, porque você é submisso ao Pai, Ele cuida de executar a justiça dele, que é Cristo em nossa vida. Quantos podem crer nisso? Se você não crê nisso, você jamais vai ser submisso. Mas se você é uma pessoa de fé, você vai ver que é vantajoso submeter-se a Deus. É uma arma de defesa. E quando você está debaixo da submissão à autoridade de Deus, o diabo não te atinge. Sai dessa submissão e você fica com o flanco descoberto e ele te acerta. Nós achamos que se nós formos submissos a um líder, nós vamos beneficiar o líder. Não é isso que nós pensamos? Se eu for submisso àquela pessoa porque está em posição superior a mim, e agora não vou nem falar em Deus, vou falar daquele que é teu chefe no trabalho. Você acha que essa submissão vai beneficiar ele. E do ponto de vista humano, da lei de Murphy, é um fato. Muitos não conhecem o que é a lei de Murphy, mas não vou ficar explicando. Mas se você submeter-se ao seu chefe, porque ele é autoridade sobre você, porque você está submetendo-se a Deus, porque a Bíblia fala disso, eu não separei o texto para ler. Não como a homens, mas como a Deus. Agora Deus é o teu defensor. Ele vai
te representar e você vai vencer. Aquilo que era uma arma defensiva passa a ser uma arma de vitória. O crente não gosta de pensar na submissão, porque crê que a submissão beneficia o líder ou o chefe. E eu declaro para você, segundo a palavra de Deus, que o beneficiado é aquele que pratica a submissão em si mesmo. Sempre. Acredite pelos testemunhos que você ouve sempre, em todo lugar, na casa de Deus. Outro problema é o perdão. E também nós achamos, se eu perdoar fulano, ele nem pediu desculpa, você fala, não posso perdoar. Por quê? Porque ele nem pediu desculpa, ele nem se retratou, ele nem consertou situação nenhuma. Você acha que se você perdoar, você está beneficiando o ofensor. E você fala, é injusto. Mas, amado, a Bíblia ensina que o beneficiado, num primeiro momento, é aquele que concede o perdão. A Bíblia fala que quando você perdoa, você fica livre. Há uma palavra no meio evangélico que fala, libera o perdão. Parece que você está soltando a outra pessoa da tua mão. Você estava aprendendo porque não perdoa. Amado, isso não funciona desse jeito. Não é dessa maneira. Ele continua indo bem, mesmo você não perdoando. Agora, do ponto de vista espiritual, da obra de Deus nele, ele tem prejuízo. E quando você retém o perdão, você se prejudica em primeiro momento, mas você também acaba prejudicando outra pessoa. Porque quando você perdoa, Deus agora está livre de você, que você tinha algum direito sobre aquele assunto. Agora você deu o direito para Deus, agora Deus está livre para poder lidar com o ofensor. E se Deus lida com o ofensor, ele lida conforme o coração dele é. Ele é pai amoroso e perdoador. Ele vai em busca do perdido para salvá-lo. A maior parte das vezes nós não queremos perdoar alguém, porque nós queremos que Deus exerça a sua mão pesada contra ele. Esse é o nosso coração, meu querido. O nosso coração é isso. Nós não perdoamos alguém, porque nós falamos, será que Deus, eu perdoo e agora Deus não vai castigar o que ele merece? Amado, isso é do diabo, isso não é de Deus. Estou falando de armas defensivas, mas que na verdade fazem com que nós venhamos a obter a vitória na batalha. São armas espirituais, não são carnais. Elas são poderosas em Deus, elas destroem fortalezas, elas derrubam fortalezas mentais e trazem libertação para pessoas. A submissão e o perdão são armas de defesa que fazem calar o adversário. O nosso inimigo não entende a linguagem espiritual. Imagina uma competição e dominação de técnicas, seja coletiva, seja individual. Quando o adversário não está acostumado com a técnica, ele perde. Ele é pego de surpresa. Ele não sabe combater daquele jeito. O diabo não entende a linguagem de Deus. Fala a linguagem de Deus, ele entra em confusão. E porque ele entra em confusão, aquilo que era defesa sua começa a se transformar em vitória. Aqui você vai ter que crer. Não posso gastar muito texto bíblico, ficar explicando, não dá tempo. Não é possível. Mas esta é a experiência real daqueles que são crentes. Vocês compreenderam? Agora falaram do amor. O amor é a arma de ataque. Porque o amor destrói as muralhas que o adversário levanta. Toda barreira que o adversário levanta entre você e pessoas. Quando você exerce amor, essas barreiras vão caindo. Vão caindo. Pode demorar um pouco. As armas espirituais, às vezes, demoram um pouco para oferecer o resultado. Por isso que o crente se perde quando não aprende a perseverar, a continuar a mesma guerra no espírito. Você começa no espírito, desanima e parte para a carne. Arregaça as mangas e vai. Por quê? Porque não está dando certo confiar em Deus.
Mas, meu querido, a vitória é certa com o Senhor. Porque o diabo não entende essa linguagem. O diabo não é preparado. O diabo lida com mentira e com engano. Ele não lida com essas armas. Ele nem entende o significado dessas palavras. Segundo Crônicas 12, 7 e 8, por favor. Estou inspirado, hoje já são 9h20, eu não termino. Eu não aguento. Meu relógio é velho. Para puxar esse negócio é uma coisa de. É uma luta tentar puxar isso aí e atrasar o relógio. E é complicado. Tem relógio que é mais simples. Mas a minha mulher vai lá e muda todos os relógios quando está se aproximando da meia-noite. E os meus ficam todos para trás. Minha mulher era uma santa. Segundo Crônicas 12, 7 e 8. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio a palavra do Senhor a Semaías. O povo de Deus estava naquelas enrascadas, mas eles se humilharam diante de Deus. Dizendo, humilharam-se, não os destruirei. A palavra era que Deus ia destruí-los. Antes, em breve lhes darei socorro. Diga, em breve. Quanto tempo vocês acham? O breve de Deus para você pode parecer uma eternidade. Não é assim na nossa vida? Parece que Deus está demorando. Mas ele disse, em breve lhes darei socorro. O socorro é certo. Para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio desse Isaac, que era o inimigo carnal. Mas Deus fala uma coisa aqui muito interessante que eu quero chamar a atenção para você. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. O Senhor sempre dá socorro aos que se humilham perante Ele. Preste atenção nesse versículo, olhe um pouco para ele, medite um pouco nele. Deus está dizendo que está permitindo um jugo de escravidão sobre o seu povo, mas que Deus tem um propósito nessa permissão. Qual é o propósito que Deus tem em permitir o jugo de servidão sobre o seu povo? Qual é o propósito? Para que aprendam o quê? Que servir ao império das trevas é totalmente, é radicalmente, é o oposto de servir no reino do Filho do seu amor. Nós sabemos que o Senhor nos chama para governar. Nós teremos governo em nossa mão. Mas antes, Ele nos chama para servir. Para colocá-lo como Senhor nosso. Mas Ele diz, vocês precisam entender a diferença do que é servir sob esse império. Então Deus deixa que você sofra um pouco. Estou falando você em geral, não estou ameaçando ninguém em particular. Que você sofra um pouco para entender outra vez aquilo que você esqueceu como é que era no Egito. Porque nós esquecemos de como era no Egito. E de repente há uma disciplina de Deus. Mas Deus não está nos castigando com ira e com ferocidade. Deus está fazendo lembrar que uma coisa é servir a Satanás, outra coisa é estar com ele. Vocês estão compreendendo? Não tem nenhum peso sobre isso, não tem nenhum jugo sobre isso. Aliás, há um jugo sim, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas não é uma linguagem pesada para que você saia daqui deprimido. É simplesmente dizendo, você vai entender a diferença do que é servir o Senhor e que não é. Há outros textos que são mais positivos, onde o Senhor fala da diferença entre servir a Ele e servir ao adversário. E nesses textos ele fala da vitória que tem aquele que serve a Deus. Abra em 1 Pedro 5,6, por favor. Verso 6. Capítulo 5, versículo 6. Vou ler o 5 também. 5.
Rogo igualmente aos jovens. Está falando com todo mundo aqui, né? Comigo também. Sede submissos aos que são mais velhos. Bom, aí eu não estou achando ninguém para mim, mas vocês devem ter alguns aí. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade. Olha como o Senhor nos iguala. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. O Senhor sempre dá socorro aos que se humilham perante ele. A servidão ao adversário, quando permitida por Deus como disciplina, é para aprendermos que a servidão ao Senhor não pode ser comparada à servidão do mundo. E Mateus 11, 28 mostra isso. Mas como essa palavra final, eu volto um pouco às armas ofensivas e defensivas. Eu não falei da arma ofensiva, esqueci aqui, mas você sabe a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Maneje bem essa palavra. Com ela você ataca o diabo naquele que ele é mais sensível. Você vai tomar as almas que ele escravizou no mundo. Você vai saquear o inferno. Por outro lado, nas armas da justiça, nas armas espirituais, você tem todo o fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, que também posso dizer lealdade, mansidão e domínio próprio. Essas são as armas que você deve se revestir. Esses 7 gomos do fruto do Espírito mostram a pessoa de Jesus. Quando você se reveste de Jesus, são essas coisas que vão aparecer na sua vida e elas vão garantir vitória. Essas coisas são as que garantem a vitória, tanto defensivas como ofensivas. Viu? Você precisa aprender a manejar as armas de Deus. As armas de Deus estão em Gálatas 5, 22 e 23. Lá é que estão. Há mais detalhes nas cartas a respeito dessas armas, mas essencialmente ali está o conjunto delas. Agora vamos então ao texto final dessa noite, Mateus 11, 28. Dentro desse contexto de aprender que a servidão sobre o Senhor não tem nada a ver com a servidão ao mundo e a Satanás, você vê Jesus falando isso. Vinde a mim, todos os que estáis... Já dei o texto? Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Agora fique surpreso. Tomai sobre vós o meu jugo. Fábio, vem aqui, por favor. Você é quase da minha altura. Jesus é o boi experiente. Eu sou o boi novato e turrão. Eu não me amoldo a essa coisa de trabalhar em submissão. Há uma peça chamada jugo. Essa peça une o pescoço do boi experiente ao meu pescoço, o rebelde. E ele, como é mais velho e mais forte, ele vai dominar. E eu vou simplesmente seguir conforme ele segue. E nós vamos fazer o nosso trabalho, seja de arar o campo, juntos. É uma figura que hoje você não tem, porque nós não usamos essas peças, essas coisas. Jesus te chama para tomar o jugo dele. Ele está ao seu lado. Ele está conduzindo. Você precisa temer alguma coisa? Não. Ele garante o sucesso da empreitada. Mas você tem que pôr o pescoço debaixo de um jugo, por favor. Essa é a vida cristã que Jesus oferece.
Quem conhece Jesus não quer outra coisa. Mas às vezes conhecemos pouco a Ele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Olha as armas: mansidão, humildade de coração, as armas espirituais que o diabo não entende. Aprendei de mim, diz o Senhor, porque sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Quando a Bíblia fala para entrarmos no descanso, é para crermos, para não sermos incrédulos. Creia que se você se põe no jugo de Cristo, você acha descanso. Ele vai te fazer trabalhar para a glória dele. Mas ele reparte a sua glória. A Bíblia fala que ele não reparte, não é questão, ele não quer ser roubado da sua glória. Mas ele nos chama para nos glorificar com ele. Isso é ensino bíblico. E ele disse: achareis descanso para a vossa alma. Esse é o descanso que está prometido na palavra e que muitos não encontram. Não encontram porque não se submetem ao Senhor Jesus com a sua totalidade. É aqui que está o descanso. E ele fala: porque o meu jugo é suave. Aquela peça é suave, não machuca o teu pescoço. E a carga que vocês vão carregar juntos é leve. Amados, esse é o descanso. Que possam todos os crentes entrar no descanso do Senhor. Esse descanso é real. Ele é magnífico. Ele é glorioso. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor agora, porque você é participante dessas bênçãos. Ainda que você não as tenha experimentado, porque o caminho não estava claro para você, se hoje você foi esclarecido, comece a agradecer ao Senhor pela revelação. Porque Ele vai mudar a sua vida a partir da sua compreensão. E diga a Ele: eu quero esse descanso do Senhor. Eu não vou fazer oração, você tem que orar. Eu estou dando as dicas de como você deve orar. A tua gratidão é recebida no céu. E ela move as águas em teu favor. Agora tem que ser sincera de coração, porque o Senhor conhece o coração. Mas aprenda a orar. Eu estou dando as dicas. Diga ao Senhor. Se você já está andando assim, diga: obrigado porque o Senhor já me mostrou. E obrigado porque eu já tenho a experiência de que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Mas se você não entrou ainda nisso, diga: Senhor, obrigado porque o Senhor perdoa a minha incredulidade, o meu pecado. O Senhor me dá essa oportunidade. E eu quero agora dizer ao Senhor: eu entendi. Eu quero aprender do Senhor. Eu quero o teu jugo sobre mim. Eu aceito o fardo que o Senhor me dá, porque é de glória. É de glória. Não é de peso, não é de angústia, não é de fracasso, mas é de vitória em vitória, é de glória em glória. Obrigado, amado Senhor, em nome de Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Você que foi abençoado, diga ao Senhor com a sua maneira de dizer que você foi abençoado. E se a sua maneira é aplaudir o Senhor e a sua palavra, faça isso agora em nome de Jesus. Ele merece mais do que isso. Ele merece mais do que isso. Muito mais do que isso. E eu chamo você a dar toda honra e glória ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Agora na ceia nós vamos ser participantes, continuando a ser participantes daquilo que Ele fez por nós. Pastora Silvia, pode encaminhar as coisas, por favor. Só mais um pouquinho, Josué, que eu vou
Só dar uma desligada aqui. Enquanto ele desliga, eu vou indo. Pode vir. Amém, glória a Deus. Hoje, quando a pastora me chamou para fazer a ceia aqui, nem sabia direito o que ia falar. Aí o pastor começou a pregar, e antes o senhor tinha me dado um texto, falou sobre muitas coisas onde eu vou ler, então falou praticamente tudo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas 22, eu vou ler a partir do 19. Todos acharam aí? Fala assim: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Aí eu vou pular um pouquinho e vou para o 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa, no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então é muito interessante isso, porque nessa noite, enquanto o pastor pregava, o Senhor me falava ali. Hoje os homens têm muito por títulos. Esse é tal, aquele é tal, esse é fulano, esse é Beltrano, esse é Ciclano. Mas quando Jesus está falando aqui, ele nos vê como iguais. Ele não faz distinção de nada. Você pode ser bom em uma coisa, mas ele é bom em tudo. Então quando ele olha para cada um de nós, ele se põe como servo. Então ele coloca você igual a ele. Você sabe que não é, mas ele te coloca na condição de ser igual a ele. Ele te chama para a ceia. Então gostaria que nessa noite, nesse sentimento, eu não sei o que ocorre na sua vida, não sei se é problema. E uma coisa que o pastor falou aqui é muito interessante. Às vezes a gente se preocupa tanto com os problemas lá fora, com as coisas lá fora, a gente esquece do melhor. O melhor é o Senhor Jesus. Então hoje, olhando aqui, eu vejo a família de Deus. Então venha nessa noite, venha à mesa, se posicione à mesa, se posicione, pegue seu pão, pegue seu cálice de vinho, pense dessa forma, que é a festa do Senhor, que ele veio, ensinou tudo isso, foi preparar o nosso rei, foi preparar uma casa para nós. Então ele vai voltar, isso eu tenho certeza. O Jean Paul Sartre falou, Jesus está voltando, eu creio que ele está voltando, ele vai voltar, e eu vou com ele. Quem vai ficar preocupado aí, quem é que vai se eleger presidente, não me interessa. Jesus voltando pode ser quem quiser, não vou estar aqui mesmo, então, a mim tanto faz. Então venha, se achegue à mesa, pegue seu cálice de vinho. Aleluia. É interessante porque terça-feira, no culto da Zona Sul, a gente falou a respeito da igreja de Tessalonicenses. Que é interessante porque mesmo distante, o que Paulo ensinou para eles aprenderam. Começaram a praticar. Eles tinham as deficiências, tinham as situações, mas o que eles aprenderam, eles começaram a praticar. E Jesus nos ensinou várias e várias coisas. Então devemos ser imitadores dele e seguir a ele.
Essa noite tenha no teu coração o sentimento mais uns aos outros. Tenha o próximo em primeiro lugar. Todos que não trouxeram os seus dízimos, as suas ofertas, pode trazer agora, com alegria, em agradecimento ao Senhor de tudo que Ele fez, que Ele faz e que Ele ainda vai fazer por nossas vidas. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Ensina-nos, Senhor, a estar dizimando e ofertando na sua casa. Ensina-nos a cuidar das nossas finanças, ó Pai. Que o Senhor possa estar abençoando cada um aqui nessa noite. Que o Senhor possa estar liberando coisas que estão presas, Senhor Jesus. Que o Senhor possa estar liberando
portas de emprego, Senhor Jesus, promoções, que o Senhor possa estar suprindo o seu povo conforme a necessidade de cada um, Senhor Jesus, e que a sua abundância chegue aqui nesta casa e também nas casas das pessoas. Em nome de Jesus, nós já agradecemos o que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Amém. Amém, passemos as visões e as revelações do Senhor. Eu não podia ficar calado, mas nem se eu quisesse. Não tinha como. Sabe, tem palavras e tem cultos que viram marco na nossa vida. Aquela palavra que veio assim, sabe, que marca, que crava na tua alma. E esse foi um culto. Faz uma semana que eu estou buscando uma palavra. Quando a nossa alma está no deserto, nosso coração está oprimido, só Deus pode falar a nossa alma. Não adianta os outros falar, tem que ser Deus. Não vou entrar em detalhes, vou entrar no foco do que foi falado. E sexta-feira, eu estava cansado, mas eu precisava de uma palavra, uma vigília, buscar o Senhor. Foi tremendo, Deus falou de várias formas, várias maneiras, tem vários pregadores, mas teve um pregador oficial que trouxe a palavra, e algo muito me impressionou, o modo que ele colocou um cearense. E ele falou uma coisa, baixo de explicações, de parábolas, e falou uma coisa que eu nunca tinha visto, do boi velho e do boi novo. Ele falou do boi velho e o jugo, que o boi novo é muito arisco, muito coisa, ele vai se arrebentar na cerca, então você coloca um boi velho do lado para poder moderar, para poder administrar. E eu saí dali, eu vi que Deus estava falando aquela palavra, falei, é tremendo isso aí, eu quero entender a profundidade disso. E o Senhor deu continuidade hoje. E o Senhor, é como pegasse aquela passagem de Mateus 13, ele fala da semeadura, e depois ele dá continuidade e explica a semeadura. Eu vivi isso hoje aqui, na íntegra. A Simone estava lá, ela viu. A Cristina estava lá comigo. E o Senhor pegou aquele lá e eu falei com a multidão, mas agora estou falando contigo, é isso. E conforme ele trouxe a palavra agora hoje aqui, não só ele trouxe a explicação, o entendimento, mas deu o checkmate, selou na minha alma, de tal maneira, amados, que eu falei, esse culto virou um marco, virou um divisor. Quem dera que todos aqui entendam. E duas coisas eu falei essa semana, uma falei durante a semana e outra eu falo agora. Primeira foi quando Deus, eu estava caminhando, a coisa estava feia, e o Senhor me acordou e me deu uma palavra, e diz, olha, vai ser isto. Ele me acordou, e eu falei para o Fábio, eu só o tema do louvor, mas não sei a letra, como é bom ouvir a sua voz, né? Então, eu vou fazer um louvor com esse tema, como é bom ouvir a sua voz. Foi a primeira coisa que eu falei na quinta-feira, eu falei que eu tinha um louvor, eu falei, só tem o tempo, como é bom ver, porque o Senhor me acordou e me deu uma palavra, e ela se cumpriu durante a semana, de uma direção, de caminhar. E agora eu falo outra coisa, como é bom estar neste lugar. Como é bom que Deus me trouxe até aqui. Sabe, nenhum homem de Deus, por mais que ele tenha ministério, 30, 40, 50 anos de igreja, ainda que ele tenha tanta experiência, ainda que ele tenha vivenciado tantos milagres, ninguém é maduro o suficiente para cada dia da sua vida. Cada dia é uma novidade, cada dia é uma guerra diferente. Amado, esquece de ontem, esquece de hoje, porque amanhã você levantar, vai renovar tudo de novo. E não há experiência que te garanta o dia de amanhã, a não ser a presença de Deus. Quem se garante na sua experiência já está caindo.
eu sei o que fazer, eu conheço a Bíblia, Deus já me usou. Meu irmão, esquece isso. Porque quando você levantar amanhã, virou a página, é outro dia, é outra história, é outra guerra, é outra palavra, é outra direção, é tudo novo. Então, cada dia você está se renovando. Quando ele falou desfile, você troca de roupa todo dia, é desse jeito. A experiência de hoje só vai servir uma questão, e acreditar que Deus é contigo. Deus deu vitória no urso, no leão, e vai dar vitória no Golias. Só isso, o resto, não tem jeito. Eu posso dizer, eu tenho 30 anos de crente, 20 anos de pastor, me garanto, estou perdido. Vou me quebrar. Ninguém se garante a não ser andar na presença de Deus. Ninguém se garante um dia da sua vida se não andar na presença de Deus. Submissão é a palavra-chave. Como é bom estar aqui. Deus me trouxe até aqui, estou aqui há 3 anos já, por aí. Eu digo, a minha alma está rendida a esse lugar e não vim aqui para falar o que se está certo ou errado. Quem sou eu? Quem sou eu para ficar julgando pregador, julgando professor? Deus nos dá esse direito em comunhão, em unidade, não individualmente. Mas eu venho aqui dizendo, Senhor, eu vim aqui ouvir, aprender e acrescentar. E eu digo, como é bom eu estar neste lugar. Como é bom, como Deus, em cada etapa de fase que eu tenho passado nesses 3 anos, como Deus tem sustentado a minha alma. Como Deus tem guardado. E você vai assim, só isso, pastor? Não, eu quero dizer, quem dera que cada um aqui entendesse, acolhesse, tomasse posse. Nós não estamos aqui por acaso. O Senhor nos trouxe aqui, do menor ao maior. Ninguém entrou essas portas porque decidiu. O Senhor efetuou tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade, nos trouxe aqui para nos dar vitória. Então vamos nos submeter ao Senhor que nos trouxe e que usa quem Ele quer. E eu falei, se Deus tem um anjo na igreja, eu vou ficar quieto debaixo das suas asas. Tem coisas que eu vou dizer, eu não concordo. Não concordo. Mas eu considero, sabe o quê? Eu estou errado. Sabe por que eu digo que estou errado? Se Deus trouxe aqui, eu não estou concordando porque eu preciso aprender alguma coisa. E quantas coisas que eu entrei há 3 anos aqui não concordava, e hoje eu estou concordando. Quanta coisa que eu não aceitava, agora, sabe por quê? Porque eu estou disposto a aprender. E aprender de mim. Você para de aprender quando você começa a discordar. Você para de crescer quando você sai da submissão. Você para de ter experiência, para de amadurecer quando você se rebela. É o boi novo que quer sair do jugo e quer ser voluntário, quer andar sozinho, se arrebenta na cerca. Eu prefiro ser esse boi debaixo desse jugo. Novo. Sou novo, graças a Deus. Aqui você já viu 4 filhos de cabelo branco, 5 talvez, mas ainda estou novo. Crente não envelhece, só amadurece. Eu louvo a Deus, como é bom estar neste lugar. Eu não sei se você pode falar de coração essa frase, mas eu digo de coração. Como é bom estar neste lugar. Tá? Eu peço a Deus que todos os bois novos aceitem o jugo de Jesus. Amém, amados? Pode aplaudir ele. Queria que você ficasse em pé. Vamos encerrar o culto. Quero que você erga as mãos aos céus. Vamos adorar o Senhor. Pai, é bom estar nesse lugar porque o Senhor está aqui, acima de tudo. Aqui é a tua casa, porque o teu trono está nesta casa aqui. Aqui o Senhor tem o cetro e o Senhor governa. Continue governando, Senhor. Continue governando a nossa vida, continue governando esta igreja, continue governando os nossos passos, nossas palavras, nossos pensamentos. E ensina-nos, Senhor, a colocar em prática essas armas, Senhor. Algumas nós não sabemos manusear, mas nós queremos vencer todas as batalhas em nome do Senhor. E nós queremos aprender com o Senhor, porque o Senhor Jesus venceu até a morte aqui. E nós queremos aprender a vencer pelo teu exemplo. E com o amor de Deus, nosso Pai, a graça imensa e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem hoje, amanhã, depois,
até que Jesus venha nos buscar. Amém. Amém. Pode aplaudir o Senhor e depois abraçar seu irmão aí.